cadeira. Bom, então por que não é esta mesa ou por que não é isto ou aquilo? É amarelo, ou é verde, é pequeno, ou é grande. Qualquer tipo de atributo que eu possa dar ao ser já o destitui dessa sua qualidade absoluta, que é apenas a de ser. Né? E, portanto, quando eu falo da mudança, eu falo daquilo que não é. Né? E o Platão, como todos os gregos, eram muito impressionados com isso. Parece que a realidade é composta de ser e de não ser. E nós nunca sabemos bem em que plano estamos. Né? Uma criança é um ser humano pequeno, um adulto é um ser humano grande. Esse adulto, portanto, se define por aquilo que ele é, mas também por aquilo que ele não é. A criança, se eu a vejo em relação ao adulto, ela se define pelo que ela é, mas por aquilo que ela ainda não é, de maneira que estamos sempre deixando de ser, vir a ser alguma coisa, deixando de ser, vindo a ser. E onde fica propriamente o ser, no meio dessa confusão toda? Né? Era isso que impressionava os gregos, sobretudo Platão. E o Sócrates já havia posto esse problema, embora não nesses termos tão especulativos. Não é? É preciso encontrar a verdade que corresponda ao ser. Ponto final. Sem essas transformações, sem essa instabilidade toda que nos faz ficar oscilando aí, né, entre o ser e o não ser. Não posso definir as coisas dessa forma, né? Ou as defino pelo que elas são. Não posso defini-las pelo que elas não são, muito menos pelo misto. Né? É isso, não é aquilo. Então Platão precisa encontrar uma maneira de fazer com que essa problemática de Sócrates atinja um grau especulativo maduro, né? Para que então ele possa desenvolvê-la, né? Até em homenagem ao seu mestre. E ele encontrou essa solução num estilo de filosofar que é mais do que uma doutrina. Digamos que ela é a doutrina de todas as doutrinas da filosofia, da maioria das filosofias ocidentais, com realmente poucas exceções. Né? E por que ela é esse estilo e é a espécie da doutrina de todas as doutrinas? Porque Platão simplesmente encontrou a solução em algo que nós chamamos de dualismo. O que é que significa o dualismo? Significa que essa confusão e essa oposição entre aquilo que é e aquilo que parece ser, aquilo que é verdadeiramente e aquilo que é em caráter precário, deve ser realmente separado em duas instâncias. E essas duas instâncias são o mundo do vir a ser, a dimensão da aparência do vir a ser, da mudança, da transformação, da instabilidade, tudo que aparece na nossa experiência imediata. E o mundo da verdade, que é o da estabilidade, da eternidade, da essência, da substancialidade, onde não existe nem nascimento nem morte, onde não existe nenhum tipo de transformação, onde o ser é de maneira simples e absoluta. E a isso Platão chamou ideia. Né? Uma palavra que tem uma ressonância muito forte para nós, mas que passou a significar, a partir do século XVII, algo completamente diferente do que Platão pensava. Quando nós hoje ouvimos a palavra ideia, nós, em geral, pensamos no quê? Numa representação mental. Né? Ideia, uma representação mental do mundo, de qualquer coisa. Olha, para Platão, era exatamente o contrário disso. O que eu assimilo e represento do mundo é esta instabilidade, essa precariedade, esse quase não ser. Isso eu me represento porque é a minha experiência imediata. Se eu não conseguir me livrar disso pelo método
análogo ao de Sócrates, eu vou ficar eternamente nessa confusão. Nunca vou chegar à verdade. Vou ficar mergulhado nessa instabilidade. A ideia é justamente o contrário disso. A ideia é algo que existe em si por si, numa região que não se sabe bem se metafórica ou não, uma região que seria uma espécie de céu das ideias. Platão dá até um nome, Topos Uranus, lugar celeste, lugar acima, lugar elevado, não é? E o que é que existe lá? As essências. Estas ideias que, na verdade, devem ser definidas pela palavra contemporânea forma. Se nós quisermos traduzir com correção e sem equívocos o que Platão queria dizer com aquela palavra ideia, que em grego é ideia sem o i, né? É muito semelhante a nós, nós devemos traduzir por forma. Quer dizer, o que Platão queria dizer é o seguinte: há algo que tem a forma do ser. Isso que tem a forma do ser é ele mesmo, é o ser. Isso que nós temos aqui tem uma forma deficitária de ser, não é, portanto, a forma em si. A ideia é a forma em si. O que é a forma em si? O ser na sua completa estabilidade, a essência, a ideia. Lá sim, lá não há nenhuma transformação. Lá é o plano do ser. Cá onde nós vivemos, nesse mundo precário, é a aparência, a instabilidade, o não ser e, portanto, já se vê como é que o conhecimento deve proceder. O conhecimento, tal como Sócrates queria, só que agora de forma mais sistemática. O conhecimento deve elevar-se, né, desse mundo das aparências, das existências, para o mundo das essências, para o mundo das ideias. E lá, então, é que ele encontrará, de fato, a verdade. Vamos fazer, então, agora o nosso intervalo e depois a gente finaliza. Eu vou continuar só mais um pouco para depois nós passarmos, então, às perguntas. A maneira pela qual Platão, então, resolve esse problema de Parmênides, da oposição e, ao mesmo tempo, a esta convivência espúria, né, do ser e do não ser, é separando essas dimensões, ou como nós costumamos chamar, esses mundos, sendo que o nosso, em que nós vivemos, a nossa experiência imediata, não é, que é aquele dessa promiscuidade entre o ser e o devir, é o mundo sensível, ou o das aparências. E o mundo da verdade, o mundo das ideias, é um mundo inteligível. Nós já podemos ver por aí, então, qual é a opção de Platão com respeito a uma teoria do conhecimento, ou como é que ele vê a constituição do conhecimento. O sensível e, portanto, a sensibilidade não são órgãos adequados ao conhecimento, porque eles estão no plano da multiplicidade, da pluralidade, da variação, que é o plano do ser e do não ser. O órgão adequado ao conhecimento é o intelecto, ou a intuição intelectual, que no limite é a contemplação pura e simples da verdade, quer dizer, da ideia, né? É muito interessante notar que a palavra teoria, que é uma palavra grega, ela, na língua comum, antes de se tornar uma palavra filosófica, ela queria dizer olhar. E é por isso que o ideal da verdade, o ideal da intuição, passou a história da filosofia, até muito recentemente, como sendo o ideal da contemplação, quer dizer, o olhar continuado para a verdade. Porque, segundo Platão, era isso que acontecia entre a alma e as ideias, neste lugar suprassensível das ideias, em que, evidentemente, nós não podemos estar, porque somos, enquanto alma, prisioneiros do corpo. Não é? Nós somos prisioneiros do corpo. Mas a alma libertada, ou então antes de tornar-se prisioneira, nesse lugar ela simplesmente estava diante da ideia, quer dizer, diante da verdade.
conhecer era simplesmente olhar. E a palavra teoria, depois mesmo tornando-se técnica, ela conservou essa ressonância, não é? Que passou a palavra latina contemplatio, que é a tradução do grego teoria, e que também tem esse significado, olhar. Né? Simplesmente a verdade, o conhecimento mais alto consiste nisso. Para isso, então, nós temos que nos elevar metodicamente, tal como Sócrates já propunha, né, até esse plano do verdadeiro. Né? O Sócrates propunha a maiêutica, né, essa interrogação constante pela qual o indivíduo vai dando os passos nessa direção. Platão, a partir da maiêutica, ele chega a um outro método que tem, talvez, uma definição e uma precisão maiores, e que ele chama de dialética. Dialética significa um diálogo em que a interrogação, um diálogo interrogante, em que os interlocutores dividem as questões entre eles e dividem as questões mesmo, as perguntas e as respostas. E a partir dessa divisão vão caminhando na direção da unidade, quer dizer, do indivisível. Esse prefixo grego dia quer dizer divisão. Então, dialética, no seu sentido original, que conservou depois também na modernidade, tanto é que a dialética moderna significa contradição, né? no hegelianismo, no marxismo, mas no caso do Platão já significava divisão. E era o que o Sócrates fazia, afinal. Alguém respondia alguma coisa. Ele dividia a resposta do outro, mostrando que podia ser entendida de duas formas, talvez contraditórias. Então, como é que fica? Onde está a verdade disso que você acaba de dizer? E assim Platão fazia também metodicamente. A dialética, portanto, é um processo ascensional em que, através da divisão das questões, os interlocutores vão, num trabalho conjunto, superando as dificuldades, quer dizer, dividindo-as na tentativa de solucioná-las, encontrando sempre para essa divisão um termo que as englobe, e assim chegando, ou tentando chegar, ao indivisível, a unidade máxima, que seria a ideia. Né? Então, eu tenho uma multiplicidade sensível, quer dizer, um mundo dividido. Eu tento, através dele, por meio dele, mas ele serve apenas de pretexto, chegar à ideia, ou seja, o indivisível, a unidade que dá a razão de ser, a verdade de tudo aquilo. O que eu tenho aqui são aparências, sombras, com uma relação mínima de participação naquela verdade. Tem que ter alguma relação, porque senão seria o nada. Não é? Então, Platão chama de aparência, uma aparência longínqua da verdade, da ideia, as coisas materiais, as coisas sensíveis. Uma relação de participação, né? Mas participação mínima. Então eu não posso ficar nisso, não é aí que está a verdade. Eu tenho que ir diretamente, se possível, o mais rápido possível, né? Diz Platão, o ideal seria que a nossa alma pudesse fugir para a sua verdadeira pátria, né? Que é o mundo das ideias, onde ela poderia então contemplar a verdade. Né? Agora, isso é uma coisa que nos move, né? Esse desejo de deixar o mundo da divisão e chegar até a unidade da verdade. Por que isso nos move? O Platão tem aí que superar uma dificuldade que lhe foi posta, aliás, foi posta ao pensamento grego pelos sofistas, que eram indivíduos que por vezes gostavam de fazer armadilhas para o pensamento. E essa armadilha consistia no seguinte: eu tenho duas maneiras de considerar a verdade. Ou eu não sei o que é a verdade, e então eu não posso identificá-la se a encontrar, porque eu não sei o que ela é. Ou então eu já sei o que é a verdade, não preciso procurá-la. Consequentemente, o problema da verdade não existe. Né? Bom, isso é tirar o pão da boca dos filósofos, não é? Então, o que o Platão procurou mostrar é o seguinte: não, essa oposição brutal, ela não existe. Porque justamente nós temos um desejo de verdade que não se coaduna com o mundo da divisão. Então, por que nós temos esse desejo da verdade?
Porque a alma está encarnada no corpo. Quer dizer, o corpo não é o lugar da alma. Ela está encarnada como um prisioneiro na sua cela. Né? A alma, para Platão, não se compõe com o corpo. Não, ela não está em harmonia com o corpo. Ela está aprisionada. Ora, isso significa que ela esteve em outro lugar, o seu propriamente, o que eles chamam de pátria. Né? Lá ela contemplou a verdade. Depois, então, ela decaiu. O cristianismo vai depois jogar muito com esse tema, né, da queda. Né? Ela decaiu intelectualmente, moralmente, aprisionada no corpo, longe da verdade que já foi contemplada. No entanto, ela guarda alguma coisa. O que é isso que ela guarda? Alguma reminiscência, alguma pequena lembrança daquilo que foi contemplado. Essa reminiscência, essa pequena lembrança, constitui um impulso que, se devidamente cultivado, nos leva, então, ao caminho da verdade, que é uma volta, é um retorno. Então Platão diz, realmente, se eu nunca tivesse contemplado a verdade, seja em outra vida, seja como for, seria inexplicável que eu a identificasse. No entanto, eu já contemplei a verdade. Então, quando eu a procuro, eu, na verdade, tento me lembrar. E, portanto, a teoria da reminiscência, que é assim que se chama, a teoria do conhecimento de Platão, consiste muito simplesmente nisso. Conhecer é lembrar, conhecer é recordar. Se não fosse, não seria possível o conhecimento, porque cairíamos naquele joguinho. Né? Se eu não sei, nunca posso saber. Se eu já sei, não preciso procurar. Né? Então a procura é uma lembrança, uma espécie de saudade, né, do lugar próprio da alma ao qual ela deseja retornar. Retornar o quê? A contemplação das ideias, inúmeras, mas as principais, aquelas que realmente interessam a conduta do indivíduo e da cidade, são três: a verdade, o bem e a beleza. E Platão não as distingue. É uma tríade que, na verdade, é uma unidade. Esse é um ponto obscuro da doutrina de Platão, porque não se sabe se ele teria chegado nas suas formulações orais, que ele também tinha. Ele tinha preleções nessa academia que não eram registradas como diálogo, né? E é possível, então, que ele dissesse lá alguma coisa além, diferente ou a mais do que está nos diálogos. É possível, então, que houvesse um princípio superior que faz com que essas três ideias estejam tão em paridade do ponto de vista do pináculo do nosso conhecimento. Verdade, o bem e a beleza. Mas isso é socrático, né? Quer dizer, o Sócrates já dizia, aquele que erra, erra por ignorância. Aquele que age mal também o faz por ignorância. Então é impossível conhecer a verdade sem praticar o bem e sem amar a beleza. Né? Platão era contra os artistas, porque ele dizia que não é preciso a arte para amar a beleza. Você precisa contemplar, o que você tem que fazer é contemplar a beleza. A arte é um simulacro, a arte é dotada de matéria. O que você precisa é contemplar a beleza, contemplar a verdade, contemplar o bem, é tudo a mesma coisa. Né? E aí então você entra em união pela intuição intelectual com a verdade, que é ao mesmo tempo a beleza e o bem. Ora, para terminar, voltamos àquela preocupação socrática com a cidade, com a política, que Platão, nós dissemos o quê? Platão é um filósofo que tem que fazer um périplo, ele tem que se afastar da prática, constituir um saber confinado, fora da prática, quer dizer, fora da rua, né? E depois voltar à cidade, tentar ver como é que aquilo pode fundar a cidade, refundar a cidade ou regenerar a cidade. E é o que ele faz, em consonância com essa doutrina e, portanto, ainda de forma mais antidemocrática do que Sócrates. Né? Que a constituição da cidade, a formação do indivíduo, consiste numa harmonia que só pode ser atingida pelo saber. Né? Em que consiste a harmonia do indivíduo, ou seja, o indivíduo justo? Porque o justo é o harmônico. Em que consiste essa harmonia, portanto, essa justiça? Ela consiste em uma determinada proporção dos aspectos que formam a alma do indivíduo, que Platão chama de três almas:
a alma instintiva ou vegetativa, os instintos, a alma das paixões, a alma do coração, a alma da afetividade, né? O pathos, e a alma intelectual, a alma racional. Então, Platão diz, harmonia, aí significa o superior governa o inferior. A alma racional domina a alma sensual, apetitiva, e a alma das paixões, a alma do coração. De tal modo que essa harmonia, que não é igualitária, porque o racional tem prioridade e domina as restantes, a medida das outras duas almas é submeter-se, a medida da alma racional é dominar. Então Platão diz, justiça é a medida, é a justa medida. Qual é a justa medida de quem é inferior? Obedecer. Qual é a justa medida de quem é superior? Mandar. Então é a razão que manda, e os instintos e as paixões obedecem. Ora, a cidade não é diferente, diz Platão. A cidade não é diferente. Aqueles que atingiram o saber e que, portanto, neles a racionalidade, a alma racional está plenamente realizada em toda a sua potencialidade, devem governar. Os demais devem obedecer na justa medida de cada um. Então, ele tem lá a proporção das três almas correspondendo àquilo que nós hoje modernamente chamaríamos de três classes da cidade, da república de Platão, né? A classe dos governantes, daqueles que atingiram o cume da dialética e, portanto, contemplaram a verdade e podem governar. Aqueles que são dirigidos, em que predomina a alma apaixonada, o coração, e que, portanto, deixam-se levar pela paixão, precisam ser contidos nisso. São os defensores da cidade, porque a virtude deles é a coragem. Né? A coragem tem que ser mantida na justa medida pela razão, porque se ela for além da conta, ela não é mais coragem, ela é temeridade. Né? E a outra classe, a classe que é dirigida pela alma instintiva, pela alma vegetativa, por os instintos, é o que ele chama de artesãos, são os trabalhadores, são aqueles que cuidam da manutenção de todos, não é? Fazem os trabalhos manuais, etc. Porque neles a virtude que deve predominar é a temperança, a moderação dos instintos, uma vez que eles são guiados por essa alma. Então a razão, representada pelo governante, esse que atingiu a cume da dialética, né, o sábio, e as outras duas classes. Tudo posto em harmonia. Né? Tudo posto em harmonia deriva o quê? A justiça. Então Platão diz, o erro está em considerar que a justiça é igualdade. A justiça não é igualdade, a justiça é proporção. Proporção significa medida. Não pode haver a mesma medida para diferentes segmentos. Assim como não posso dar a mesma medida à minha razão ou aos meus instintos. Porque aí eu, enquanto pessoa, torno-me um caos, me desordeno. Assim também a cidade. Se tiver a mesma medida para o governante, o sábio, e a mesma medida para aquele que guia-se pela alma instintiva, que não tem sabedoria, a cidade também será desordenada, a cidade será caótica. Né? A partir daí, então, ele propõe esse governo da República que, se nós quisermos classificar, teríamos que classificar como uma aristocracia. Né? Mas aristocracia, não aquela aristocracia dos tios do Platão, né? Que tomavam o poder para se apossar da cidade. É uma aristocracia do saber. Né? Uma aristocracia daqueles que, a partir de um longo exercício, chegaram a saber o que é a política, o que é a natureza humana, o que é a verdade, o que é a justiça, e aí então tem condições de administrar tudo isso. Não é? Uma aristocracia, portanto, que se põe a serviço, né, da manutenção da justa medida e da justiça. Porque o Platão repara o seguinte, aquele que atingiu a contemplação da verdade, atingiu o máximo que uma criatura finita pode chegar, um ser humano pode chegar. Ele não precisa de mais nada e seguramente ele não quer que nada o afaste disso. Então, se lhe for dado o poder, ele só o aceitará como um fardo. Porque aquele que atingiu o plano da contemplação da ideia, o que ele quer fazer com o poder? Não é? O poder para ele fica completamente relativizado diante daquilo que ele já tem, né? Que é algo
muito maior. Além do mais, numa cidade em que todos se conservam na justa medida e cultivando a proporção daquilo que podem ser, o poder é supérfluo, porque trata-se de uma cidade quase que, nós diríamos, naturalmente justa. E Platão é para isso que serve a educação. A educação serve para incutir nas pessoas a justa medida, fazê-las entender o que é a justiça e viver essa justiça, de tal modo que a justiça não lhes precise ser imposta. Eles a vivem naturalmente porque a terão aprendido pela educação. Daí aquele sistema rígido de educação que ele preconiza na República, né, para chegar a esse objetivo. Né? Portanto, o que ele tenta mostrar, em última análise, é o seguinte: a cidade perfeita é aquela cidade governada pela justiça. Aquele que a governa é apenas um intermediário entre a ideia de justiça e a cidade. Não é ele próprio que administra a justiça em nome de qualquer interesse, muito menos no dele. Ele administra a cidade porque ele é o elo de ligação entre a justiça que ele contempla e a cidade a qual ele passa essa justiça, né, como meio de organização. Né? Então, é isso que Platão acha que o filósofo vem trazer à cidade. E, se nós quisermos voltar ao nosso princípio, é isso que ele acha que a cidade recusou ao matar Sócrates. Né? Então, ele não é otimista. Platão não tem utopia. Ele formula a cidade justa, mas ele sabe, né, que o filósofo não tem mais lugar nessa cidade. Né? A cidade verdadeira, a cidade justa, a cidade bela, organiza-se dessa forma. Né? Mas não é uma utopia, no sentido de que imagino aquilo que poderá ser uma cidade. Né? É já uma definição por contrapartida da filosofia, como afastada. Né? Na verdade, o que Platão quer dizer com aquela cidade lá que ele monta na República é que a filosofia não pode mais imiscuir-se nos negócios da cidade de tal forma a que aquele ponto seja atingido. Aquela verdade, aquele bem, aquela beleza sejam atingidos em termos de uma organização concreta dos homens. Né? E, portanto, a filosofia então se retrai. Né? Com Platão, a filosofia se retrai e passa a essas formulações não utópicas, mas teóricas, né? Que do tipo da teoria do conhecimento, da política, né? E de outras coisas mais que constituem os temas próprios, né? Que Platão herdou do seu mestre. Né? Então é isso.